é o item número 5 Senhor da presidente, pauta. só uma parte, senhor presidente. Pois não. Eu solicitaria que fosse colocado em apreciação, depois, evidentemente, de apreciado todas as matérias, um requerimento. Não, eu vou. Eu tenho os requerimentos sobre a mesa, vou colocá-los em votação, senador. Pois não. Senador, o item número 5 da pauta altera o artigo 57 da Lei número 11.440, de 29 de dezembro de 2006, para dispor sobre direito dos auxiliares locais do Serviço Exterior Brasileiro. Autoria o senador José Sarney, relatoria do senador Paulo Bauer. O relatório pela aprovação do projeto de lei do Senado no 246 de 2013. A votação será simbólica e eu concedo a palavra ao senador Paulo Bauer para proferir a leitura do seu relatório. Pois não, senhor presidente. O relatório que apresento é o seguinte. Em análise nesta comissão, o projeto de lei do Senado de número 246 de 2013, que altera o artigo 57 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, para dispor sobre direitos dos auxiliares locais do Serviço Exterior Brasileiro. A iniciativa estende os seguintes direitos trabalhistas previstos no artigo 7º da Constituição Federal aos auxiliares locais do Serviço Exterior Brasileiro. 13º salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compreensão de horários, a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Garante ainda que os auxiliares locais e os auxiliares civis, estes últimos que prestam serviços aos órgãos de representação das Forças Armadas Brasileiras no exterior, seja paga remuneração nunca inferior ao salário mínimo vigente no país em que estiver sediada a repartição, assegurada sua revisão anual. Ao justificar sua iniciativa, o autor argumenta: não se pode admitir que nosso país não garanta aos trabalhadores que para ele prestam seus serviços, ainda que impostos no exterior, o mesmo patamar mínimo de direitos. Essa é uma situação que cumpre ao Legislativo equacionar. Após deliberação desta Comissão de Assuntos Sociais, a matéria será analisada em caráter terminativo pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Análise. Nos termos do disposto do artigo 100, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à Comissão de Assuntos Sociais discutir e votar projetos de lei que versem sobre as relações de trabalho. Relativamente ao mérito da proposta, concordamos com os convincentes argumentos apresentados pelo autor em sua justificação. Como se sabe, de acordo com o artigo 56 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o auxiliar local é o brasileiro ou o estrangeiro admitido para prestar serviços ou desempenhar atividades de apoio nos postos de serviço exterior brasileiro. Dele é exigida, além de preparo técnico, familiaridade com as condições de vida, os usos e os costumes do país onde esteja sediado o posto.
O auxiliar local, que é contratado em missões e postos do governo brasileiro no estrangeiro, deve ser aprovado por processo seletivo publicado em edital oficial. Muitos desses auxiliares têm nível superior completo, mestrado ou até doutorado. Suas funções abrangem desde serviços gerais até processamento de documentos oficiais e assistência executiva. Também desempenham funções técnicas e tecnológicas, como tradução de documentos oficiais, informática, contabilidade, economia, assistência social a presos ou desvalidos brasileiros, promoção comercial e, recentemente, vem auxiliando no programa da área de educação, entre aspas, Ciências Sem Fronteiras. Ao funcionário local, também fica a incumbência de dar continuidade aos projetos e processos administrativos das repartições públicas brasileiras no exterior. O trabalho desses auxiliares é peça fundamental para as diversas e importantes tarefas realizadas pelas missões do Brasil no exterior, pois conhecem a língua, os costumes e a cultura local. As relações trabalhistas e previdenciárias concernentes ao auxiliar local são regidas pela legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição. Quero repetir, senhor presidente. As relações trabalhistas e previdenciárias concernentes ao auxiliar local são regidas pela legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição. Se um funcionário de uma embaixada brasileira estiver trabalhando num país e uma funcionária ela for gestante e naquele país a licença maternidade for de 1 semana, a brasileira que trabalhar na Embaixada do Brasil naquele país terá 1 semana de licença gestação e não o mesmo período que é concedido em nossa pátria. Portanto, o projeto trata deste e de outros assuntos, por exemplo. Tendo em vista o disposto no artigo 198 do Código de Bustamante, de seguinte teor, artigo 198 do Código de Bustamante. Também é territorial a legislação sobre acidentes de trabalho e proteção social do trabalhador. Em muitos países, a aplicação das leis locais a esse trabalhador tem-lhe garantido pouca proteção legal, como nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, entre outros. Isso porque a proteção estatal ao trabalho é bastante restrita, tendo em vista que lá é a negociação coletiva entre as partes que estabelece o sistema de garantias, direitos e deveres dos contratos de trabalho de maneira setorial. Como isso não é possível aos auxiliares locais, estes trabalham com pouca proteção normativa. Some-se a isso a situação constrangedora de disparidade de tratamento entre os que trabalham como servidores, que estão protegidos pela legislação brasileira, e os auxiliares locais, que não estão. Como muito bem argumentou o nobre autor da proposta em sua justificação, o nobre senador José Sarney, o Brasil, grifado, o Brasil, Estado democrático de direito, tem entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Toda pessoa que presta seu trabalho em solo brasileiro está protegida por garantias que a nação entende serem o patamar mínimo civilizatório para que o trabalhador possa garantir sua subsistência e de sua família com dignidade. Ademais, ressalta-nos a convicção de que a iniciativa da matéria reveste-se de absoluta constitucionalidade, pois o tema abordado não se encontra entre aqueles que são de iniciativa privativa do Presidente da República. Isso porque a proposta não trata de servidores públicos, mas de auxiliares locais que, destaque-se, não ocupam cargos públicos, nem desempenham funções públicas. Mais ainda, as relações trabalhistas e previdenciárias desses trabalhadores são regidas pela legislação vigente no país em que estiver sediada a repartição brasileira no exterior. A iniciativa reservada, como a prevista no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal,
Por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar da norma constitucional explícita e inequívoca. Na proposição, portanto, não se está a dispor sobre servidores públicos, criando cargos, nem funções na administração pública. Também não se está alterando remuneração, nem o regime jurídico de servidores da União, pois que os auxiliares locais não guardam essa modalidade de vínculo com o Estado brasileiro. Está o Congresso Nacional, no caso, a fazer tão somente uso de sua competência constitucional de regular as relações de trabalho, conforme disposto nos artigos 22, inciso 1, e 48 e 61 da Constituição Federal. Não se pode olvidar que o direito ao trabalho digno, fundamento da República Federativa do Brasil, consoante se depreende dos artigos 1º, inciso 3, 4 e artigo 170, caput, da Constituição Federal, obriga o Estado brasileiro a dispensar a qualquer trabalhador a seu serviço um tratamento que lhe assegure uma vida saudável e digna. Além destas informações que constam do relatório também impresso à disposição dos senhores senadores, eu quero registrar, senhor presidente, que esse é um projeto de lei de autoria do senador José Sarney, que encontra-se recuperando de uma situação de gravidade de saúde, e por isso eu tenho muito prazer em relatá-lo, uma vez que conversei com o senador Sarney a respeito da matéria, antes de ser designado relator por Vossa Excelência. O projeto é bom, porque ele apresenta e dá aos trabalhadores nas embaixadas e nos estabelecimentos de consulados e outros estabelecimentos do Brasil no exterior, uma condição trabalhista semelhante à que tem, ou igual à que tem no Brasil. Não são todos os direitos. Por exemplo, fundo de garantia e outras coisas que não é possível aplicar no país estrangeiro não estão contempladas nesse projeto. Mas o que foi possível buscar da nossa CLT, do nosso direito trabalhista em benefício desses trabalhadores, está neste projeto. Além do mais, é preciso mencionar, senhor presidente, nós, senadores, frequentemente nos deslocamos para o exterior, cumprindo missões oficiais da Casa e do país. E eu posso dizer a Vossa Excelência, não foram poucas as vezes em que eu fui solicitado por funcionários de embaixadas brasileiras no exterior para que este projeto tivesse andamento. Há um constrangimento. Os funcionários das embaixadas que são concursados têm um tipo de direito. Convivem numa embaixada 20, 30 pessoas no máximo. Aí temos um grupo de 20 que tem todos os direitos legais inerentes ao serviço público brasileiro e os outros 10 não têm direito algum, têm que se submeter às regras do país onde estão efetivamente trabalhando. E ficam, naturalmente, olhando para a bandeira do Brasil, imaginando se é justo que eles estejam lá, falando do nosso país, defendendo o nosso país, mesmo que prestando serviços, às vezes, menos importantes, sem ter os mesmos direitos que o seu colega de trabalho, que está lá naquele mesmo endereço, tem. Por isso, senhor presidente, considero o projeto muito interessante e ele atende, sem dúvida nenhuma, a todos os trabalhadores que servem ao Brasil no exterior e, por que não dizer, atende ao próprio país. Com isso, apresento o meu voto que, à vista do exposto, opinamos pela aprovação do PLS número 246 de 2013. Em discussão a matéria. Para discutir, senadora Ana Amélia. Senador Moca, essa matéria, a despeito da autoria, que a gente não questiona a qualidade, a responsabilidade e o compromisso que tem o autor, nosso presidente do Senado, presidente da República, José Sarney. Foi um introdutor da política de ampliação do espaço do Brasil no exterior. Eu mesmo, como jornalista, acompanhei centenas, ou sei lá, dezenas de viagens do presidente Sarney
pelo mundo. Então, a valorização da diplomacia é crucial. O senador Paulo Bauer fez um primoroso relatório e eu encaminhei à mesa da CAS um requerimento pedindo uma audiência pública a respeito desse assunto para instruir o PLS 246. Mas eu, como em gesto de atenção ao relator, eu fui falar com o senador para dizer que tinha esse requerimento. O senador Paulo Bauer me informou que já foi feita uma audiência pública e mais uma reunião de trabalho. Então, eu penso que, diante dessa circunstância, e embora reconheça que a audiência pública seja um ambiente extremamente democrático para tratar dessa questão, mas por considerar o argumento do senador Paulo Bauer e por entender que, como não é terminativo nesta comissão, nós podemos, se for o caso, na Comissão de Relações Exteriores, que é o foro terminativo, a comissão terminativa, até lá fazer uma construção de alguma alternativa para não criar um problema e uma discriminação. O senador lembrou aqui os países em que a legislação social e trabalhista é dura, mas tem países como a Suécia que o trabalhador pode ficar 1 ano fora do trabalho. Então, os países escandinavos têm uma proteção muito grande. Aí seria dizer, mas então os nossos servidores estão sendo, digamos, punidos quando são designados para essas missões, ou chega na Escandinávia ou outros países que têm uma proteção social muito maior. Vários benefícios, carga horária, uma série de outras vantagens que tem nessas legislações. Isso nós não estamos discutindo aqui essa questão, apenas a questão dos servidores. O senador também argumenta a questão do orçamento, do impacto que isso poderia representar sobre a situação e a própria categoria no campo diplomático, que é uma área, uma atividade profissional de Estado, em que existe a hierarquia, muito citada agora nesse episódio do senador boliviano, mas que, do ponto de vista administrativo, também tem ingredientes que precisam ser examinados. Então, diante disso, eu retiro por ter me informado que já 2 audiências públicas foram... Uma foi feita, senador Paulo Bauer, se não me engano, e outra foi... houve uma reunião também dos grupos interessados nesse assunto. Eu posso informar, senadora Amélia, houve uma audiência pública convocada para o dia 4 de julho de 2011. Ela foi realizada. Portanto, ela não se realizou em função da em função do luto no Senado pelo falecimento do ex-presidente e então senador Itamar Franco. Foi transferida para o dia 8 de julho. Na verdade, no dia 8 não aconteceu a audiência pública, aconteceu uma reunião de trabalho, da qual participaram várias entidades, inclusive o Ministério de Relações Exteriores, a AFLEX, o CIN de Itamaraty e outras instituições, e não com a característica de audiência pública. Depois houve uma audiência pública também, convocada aqui na Casa, para discutir a questão de assédio moral no serviço público. Não é e naquela audiência, parece-me, eu não tenho certeza, o assunto foi, assim, muito subjetivamente mencionado. Então, não foi específico para esse aspecto. Bom, mas eu acho que Vossa Excelência está muito, muito certa na sua decisão de transferir para a Comissão de Relações Exteriores a possibilidade, e eu até como membro da comissão, e Vossa Excelência também pedir uma audiência lá na comissão. Pedir uma audiência lá antes da matéria ser votada naquela comissão. Seria, eu tenho certeza, uma providência muito adequada para a gente, talvez até estabelecer alguma coisa nesses casos onde os países têm direitos até superiores a estes e melhores do que estes que o Brasil pratica. Acho muito prudente e adequada a sua proposição. Muito obrigado. Conta com o meu apoio. Obrigada, presidente. Senador Paulo Paim, senador Cacildo Maldano. Senhor presidente, de fato, esse assunto, na Comissão de Direitos Humanos, a gente fez já umas 2 audiências públicas sobre o tema, não sobre o projeto, sobre o tema. De fato, desculpa a expressão, é uma lambança, tanto lá fora como aqui dentro. Inclusive brasileiros que trabalham aqui nas embaixadas, de repente o cara manda embora e diz o seguinte: aqui é território neutro, quem manda sou eu e fim de papo.
Aí fica todo mundo correndo atrás e muitos brasileiros não são sequer indenizados minimamente daquilo que tem de direito. Eu sou simpático à ideia da audiência pública para aprofundar o debate, cumprimento a iniciativa do presidente Sarney e o relatório do senador Paulo Bauer. Acho que ambos aqui, com a senadora Ana Amélia, encaminharam, no meu entendimento, muito bem. Votamos aqui, que já é um passo, porque lá na Comissão de Direitos Humanos eu não estou conseguindo votar o projeto que tenta aprimorar a situação de um outro projeto que apresentamos, tanto lá fora como aqui dentro. E esse já é um passo. Por isso, cumprimento tanto a iniciativa do autor e do relator, que é uma lambança, é uma lambança. Eu chegaria a dizer, parece que na construção que fizerem coletivamente, que, no meu entendimento, deveria prevalecer a lei que mais couber para o trabalhador. Se ele está no exterior, trabalhando lá fora, e lá tem licença de 6 meses, se aplica-se a lei que mais couber naquela máxima do direito, na dúvida promísio. Mas a audiência pública que vai apontar o caminho, eu voto favorável. Senador Cacildo Maldano. Não há dúvida de que, como já houve aí a decisão de ir para a Comissão de Relações Exteriores, para levantar, porque, pelo que eu senti, nos países em que a legislação não obedece à brasileira, a gente aplica. Agora, não a mesma retrospectiva, vamos supor o inverso de estrangeiros trabalhando no Brasil, quando trabalham aqui, se segue a legislação do país deles ou vai seguir o nosso. Quer dizer, eu não quero fazer nenhuma comparação aí como mais médicos, os médicos estão chegando, mas daqui a pouco alguém pode levantar essa questão, né? Mas eu acho que esse debate que poderá haver na Comissão de Relações Exteriores, isso vem bem ao encontro deste tema, sem dúvida alguma. Bom, encerrada a discussão, a votação é simbólica. O entendimento da senadora, que tem um requerimento aqui, é de que é retirado o requerimento, é aprovado o projeto e ele não é terminativo, vai à Comissão de Relações Exteriores, aí há um entendimento já entre o relator, o senador Paulo Bauer, e a própria senadora Ana Amélia, ambos têm assento na Comissão de Relações Exteriores e essa audiência pública seria, claro, desde que aprovada pela comissão, seria feita lá, né? Então, em votação, o relatório do senador Paulo Bauer. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto de lei do Senado número 246 de 2013. A matéria vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em decisão que lá será terminativa.